No âmbito da política externa, o Brasil vai adquirir um pedacinho da Bolívia, que hoje em dia faz parte do Brasil, que é conhecido como o estado do Acre. Qual era o contexto, galera? O norte do Brasil, principalmente a região da floresta amazônica, era uma região onde existiam muitas árvores chamadas de seringueiras. Dentro da seringueira existia uma espécie de seiva chamada de látex, que era muito importante para a produção de borracha. No mundo naquela época explodia a segunda revolução industrial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A segunda revolução industrial teve como algumas das suas invenções mais importantes, por exemplo, o carro com motor movido a combustão e também, galera, era um momento que as bicicletas se popularizavam muito na Europa e nos Estados Unidos. E um material importantíssimo para o pneu das bicicletas e para a composição dos carros, como para o pneu dos carros e outras partes dentro do carro, era a borracha. E a borracha é produzida justamente produzida com látex, que é a seiva da seringueira, que era uma árvore que existia na Amazônia. Então começava uma procura, galera, pela seiva e pela borracha produzida no Brasil. E são os grandes proprietários rurais do norte do Brasil, principalmente da região da Amazônia e do estado do Amazonas, que vão lucrar com isso. Eles passam a contratar seringueiros, que eram trabalhadores, muitos deles nordestinos, que iam para o norte do Brasil, para entrarem nas regiões de mata da Amazônia, para buscar as seringueiras, que eram essas gigantescas árvores que estavam dispersas pelo território da Amazônia. Aos poucos, galera, com o avanço dos seringueiros na região da Amazônia, eles vão chegar numa porção da Amazônia que pertencia à Bolívia, que hoje em dia é o Acre, a ponto daquela região ser habitada majoritariamente por brasileiros. Quando o governo da Bolívia percebe que aquela região do seu território é habitada principalmente por brasileiros, ela começa a reivindicar aquele território. Só que o governo brasileiro, vendo o tanto que é um território importante para a produção da borracha, o governo brasileiro oferecerá 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano para adquirir aquele território que era da Bolívia e anexá-lo ao Brasil. Para poder também conectar aquele território ao restante do norte do país, vai ser construída, galera, a ferrovia Madeira-Mamoré ali. Além dessa questão econômica, também é importante discutir a questão social no norte do Brasil, que é principalmente, galera, a situação social dos trabalhadores seringueiros do norte do Brasil. Esses trabalhadores eram majoritariamente trabalhadores que vinham do Nordeste. Galera, o semiárido nordestino já era, desde o final do período imperial até o início do século XX, uma região acostada pela seca. A seca de 1877, que vai até 1879, havia matado mais de 500 pessoas no semiárido nordestino, como em regiões como o Ceará. Então, galera, a população do semiárido nordestino já saía dos seus territórios desde aquela época em direção a São Paulo e em direção ao norte do Brasil em busca de uma vida melhor. Após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento industrial do sudeste brasileiro, principalmente da região de São Paulo, o principal destino dos nordestinos que saíam do semiárido nordestino passa a ser a região de São Paulo. E lá para a década de 50, com a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência do Brasil e para a construção de Brasília, vai ser justamente, galera, para o centro-oeste do Brasil que os nordestinos vão passar a migrar. Eles eram os famosos candangos, trabalhadores que vinham do Nordeste para Brasília para construir a nova capital do Brasil, que é tema para os próximos vídeos aqui do curso. Sobre isso, o historiador Marco Antônio Villa, no livro Quando Eu Vim Me Embora, traça a seguinte consideração: a migração nordestina para São Paulo tem uma longa história. Desde o último quartel do século XIX, especialmente após a Grande Seca de 1877 e 1879, quando morreram 600 mil nordestinos, cerca de 4% da população brasileira da época, há notícias de migrantes em São Paulo. Da região, entre 1879 e 1890, emigraram mais de 350 mil pessoas, maiores de 10 anos, fato que só se repetiria com tal intensidade na década de 1950 e 1960. Como grande parte dos migrantes nordestinos era cearense, o governo provincial acabou financiando a viagem dos sertanejos. Sertanejo é quem vem dos sertões do Brasil, as regiões do interior, que era principalmente a região do semiárido nordestino. Foi criada na capital paulista até uma hospedaria de imigrantes e retirantes cearenses, de onde posteriormente eram encaminhados para as fazendas do Vale do Paraíba ou do Oeste paulista. Na imprensa cearense foram publicados diversos artigos defendendo que o Sul é, pois, hoje a nossa tábua de salvação, em nome, pois, de 800 mil infelizes condenados à morte. Pedimos ao governo imperial que estabeleça a corrente de imigração em todos os vapores.
A saída do Nordeste para o Norte e Sudeste do país, galera, é um processo não apenas registrado pela história, mas também pela arte. O artista Cândido Portinari, por exemplo, vai retratar essa grande migração humana no seu quadro Os Retirantes. Esse processo também é muito bem descrito, galera, no romance de Raquel de Queiroz, O 15, que trata da terrível seca de 1915, galera, que vai assolar a população do Ceará. Inclusive, O 15 é um clássico da literatura brasileira cuja leitura eu recomendo a todos vocês. Um fato muito triste nessa história é que esses trabalhadores, ao chegarem, por exemplo, em regiões como o norte do Brasil, na região do Amazonas, eram enganados pelos fazendeiros que haviam os contratado. Os fazendeiros enviavam agenciadores às cidades do Nordeste e prometiam aos nordestinos que no norte do país eles encontrariam melhores condições de vida e bons salários. Ao chegarem nessas fazendas muito afastadas das cidades, da polícia e de políticos, eles descobriram que haviam contraído dívidas com esses fazendeiros, que era dívida pelo transporte dos seus estados de origem até o norte e pela alimentação que eles haviam consumido. Essa dívida deveria ser paga com o primeiro salário deles. Só que com o passar do tempo, essa dívida só crescia por conta do aluguel que eles tinham que pagar para viver na região, a comida que eles consumiam, que era em geral comprada nos armazéns das fazendas, muito mais cara do que os produtos alimentícios vendidos nas cidades, e pelo próprio fato, galera, de que o caderno de anotações dos fazendeiros tinham cálculos manipulados para levar para cima a dívida, de maneira com que, mesmo trabalhando mês após mês, eles nunca conseguiam pagar suas dívidas, que apenas cresciam, o que fazia com que eles praticamente trabalhassem de graça para esses fazendeiros, um regime de semi-escravidão. Eu recomendo a todos vocês um filme de 2019 chamado Pureza, que retrata o drama de uma mãe que vai buscar o seu filho que desapareceu nas fazendas no norte do país, e chegando lá, ela acaba testemunhando o horror do sistema de semi-escravidão que durou no norte do país por muito tempo. No filme ela denuncia essa ação e o drama acaba, mas na vida real, muitos dos fazendeiros que promoveram esse horror nunca foram punidos. O boom de prosperidade do norte do Brasil, que vai se manifestar na construção de grandes obras públicas, como o Teatro do Amazonas, por exemplo, em Manaus, vai se encerrar lá para 1910. Por quê, galera? Os ingleses haviam conseguido contrabandear sementes e mudas da seringueira e levaram para suas colônias na Ásia, como por exemplo o Ceilão e a Malásia. Lá eles conseguiram produzir, galera, uma borracha de qualidade superior à do Brasil e conseguiu alimentar o mercado mundial com essa borracha. As seringueiras do Brasil estavam dispersas pela floresta amazônica, o que forçava os trabalhadores a longos percursos diários para encontrar essas árvores. Na Ásia, elas eram produzidas no modelo plantation, enfileiradas em grandes campos, o que facilitava a extração do látex das seringueiras. E com isso, galera, a produção da borracha vai definhando aos poucos no Brasil até ela se encerrar. Lá para 1920, até vão ser tentados novos empreendimentos, como por exemplo o da indústria americana Ford, que vai instalar uma zona de produção no norte do Brasil, que era Fordlândia, com o objetivo de sistematizar a produção de borracha para os seus carros, que eram os carros da Ford T, que eram muito populares no mundo daquela época, mas o empreendimento não terá muito sucesso. A produção de borracha no Brasil vai ter que esperar alguns anos para voltar a ser impulsionada. Ela, por exemplo, voltará com força durante a Segunda Guerra Mundial, quando a produção de borracha era essencial para a produção de armas na Europa, e a borracha do Brasil será novamente buscada, mas naquele momento, galera, para 1910 a produção havia decaído.